Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus para todos nós. O Senhor colocou a palavra no meu coração para esta hora e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no livro de Daniel, capítulo 4, versos 10 em diante. Eram assim as visões da minha cabeça. Aqui o rei Nabucodonosor, ele estava narrando as visões, ele teve uma visão do Senhor. Então ele começou a narrar para que o Daniel interpretasse as visões que ele teve, né? Muitos adivinhos que estavam ali naquele reino, naquele palácio, não conseguiam, então ele mandou chamar Daniel. Então ele começou a contar para Daniel as visões que ele teve. Daniel, nós já sabemos que foi um homem separado pelo Senhor. Ele foi em cativo, mas ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Ele fazia tudo diferente e Deus era com ele. Deus deu sonhos, interpretações, sabedoria, conhecimento para Daniel. Daniel se afastava da aparência do mal. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Isso também chamou a atenção de muitos inimigos. Porém, Daniel honrava ao Senhor e o Senhor sempre era com ele. Quando ele foi lançado ali na cova dos leões, o leão não tocou nem o fio de cabelo de Daniel, porque o Senhor estava com ele. E o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Mas voltando aqui para a palavra, igreja, aleluias, esse rei Nabucodonosor teve umas visões e começou a contar para Daniel. E ele começou a narrar. Era assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a altura chegava até o céu. E foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo: assim derribai a árvore, e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, espalhai os seus frutos, afugente-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado um coração de animal, e possam sobre eles 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheça os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até os mais baixos do homem constitui sobre ele. Aqui Daniel falando, né? Então o rei, ele teve essa visão de uma árvore frondosa, uma árvore que tinha fruto, uma árvore que ajudava todos, uma árvore que fazia fruto, sombra, uma árvore que cuidava dos animais. Só que de repente veio, aleluia, ele teve uma visão, né, de um santo descendo e cortando tudo, gritando para cortar tudo. As folhas, sacudir tudo e tocar os animais, não era para ficar nada, só o tronco que seria molhado pelos orvalhos. E Daniel falou assim: essa é uma visão do Senhor, aleluias, para que reconheça que ele é Deus. Vamos continuar aqui, igreja. Aí lá no versos, e tudo o que sucedeu, pois o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho nem a tua interpretação. Respondeu Beltesazar, disse. Beltesazar era Daniel: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, aí Daniel começou a contar, né? A árvore que viste que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por todas, e cujas folhas eram formosas, e os seus frutos abundantes, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei.
Daniel não tinha medo não, né? A palavra do Senhor fala que a gente não deve temer ao homem, somente a Deus. Nós temos que respeitar, mas nós não podemos temer. Nós temos que temer ao Senhor, que tem poder de mandar matar nossa alma e ainda mandá-la para o inferno. A esse nós devemos temer. Então Daniel era o rei, ele corria o risco de morrer, mas ele falou assim, ó, isso aí é tu, rei, tu que é essa árvore aí, aleluias. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Deus exaltou esse rei Nabucodonosor. Deus fez ele próspero, Deus fez ele um homem grande, um homem forte na terra. Aleluia. Só que sabe o que aconteceu? Esse rei Nabucodonosor não dava glória para Deus, ele se achava, ele deixou tudo aquilo entrar no coração dele. Aleluias, a soberba entrou no coração dele. Aleluias. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu, que dizia, cortai a árvore e destruí-la, mas os troncos com suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado o orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passe sobre ele 7 tempos. Essa é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Vai cortar tuas asas, rei. Você tá se achando? Você não vai ser mais rei, não. Até você se arrepender e dar glória para Deus. Foi isso que o Daniel estava falando para o rei. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Olha só, ele não teve medo. Ele interpretou, ele falou a verdade, a palavra com ousadia. Aleluia, que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Aquele que tem a minha palavra, que pregue a palavra com verdade. Aleluias. E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passarão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixarem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Aqui Daniel aconselhando ele como um homem de Deus, né? Como um profeta ali do Senhor naquele momento, né? Interpretando, falando que o Senhor estava ordenando, que colocou no coração dele. Aceita o meu conselho. Desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Provavelmente esse rei oprimia as pessoas, porque ele era poderoso, porque ele tinha condições, porque ele tinha dinheiro. Ele começou a oprimir, ele se achava mais que todo mundo, aleluia. Ele achava o grande, ele não dava glória para o Senhor, não reconhecia que o Senhor, aleluia, foi o que exaltou ele, aleluia. Usando de misericórdia para com o pobre, talvez se prolongue a tua tranquilidade. Pensa se ele se arrependeu? Não. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, ou seja, 1 ano, tudo que foi falado, as visões, Deus confirmou. Deus, ele sempre avisa, né? Avisou o rei que estava fazendo coisa errada, avisa os homens de Deus, as mulheres de Deus. Deus sempre, quando vai fazer algo na nossa vida, ele avisa, igreja. Quando Deus quer mostrar algo para nós, ele avisa. Ele manda vasos avisar. É a gente que não se posiciona, mas ele avisa. Aí se a gente se arrepende, aleluia, Deus, ele tem misericórdia da nossa vida. Mas se a gente não se arrepende, acontece, né? A gente colhe o que a gente planta. E o rei estava colhendo o que ele plantou. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse... Olha o que o rei falou, olha como estava o coração dele, coração soberbo, coração arrogante, coração se achando demais, né? Achando que não dependia de ninguém, achando que não dependia das pessoas, achando que não dependia de Deus, não dava glória para o Senhor. Toda aquela vaidade entrou no coração do rei, na mente do rei. Aleluia, olha como ele falou, não deu a glória para Deus. Eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Quando ele se envaideceu, se engrandeceu, cortou o reino dele. A palavra se cumpriu. Ele não se arrependeu. Daniel deu um conselho para ele. Muda, rei, muda. Ele não quis mudar.
Não quis mudar, passou o reino. E será tirado entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-á 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Lá no verso 34, mas ao fim daqueles dias, ele ficou comendo, igreja, igual bicho no meio do mato. Ele, olha aqui que fala, na mesma hora se cumpriu a palavra de Nabucodonosor, e foi tirado entre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as pernas de águia, as penas de águias, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daquele dia, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou vir a mim o meu entendimento. Ele deu a glória para o Senhor. Ele levantou os olhos dele para o céu. Ele reconheceu Deus. Ele reconheceu a soberania do Senhor. Aí começou a vir entendimento do rei. Aleluias. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Ele começou a exaltar o Senhor, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que faz? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento. Deus libertou ele, né? Quando ele reconheceu a grandeza do Senhor, quando ele se arrependeu, quando ele deu glória para Deus, aí voltou o entendimento dele. E para a dignidade do meu reino tornou vir a minha majestade, o meu resplendor, me buscaram os meus capitões e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino. Tudo voltou para ele, tudo voltou ao normal, quando ele voltou, aleluias, a dar glória ao Senhor. Voltou a colocar Deus em primeiro lugar na vida dele, voltou a reconhecer que sem Deus ele não é nada. Aí as pessoas foram atrás dele lá, devolveram tudo para ele, os capitões, e ele foi fazer, né, aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Aleluia. E a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço, olha só, e glorifico ao Rei dos céus. Ele reconheceu que ele era um rei, que mesmo ele tinha aquela patente, né? Mesmo aqui na terra foi Deus que deu. Aí ele reconheceu o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, e começou a glorificar o Senhor, o Rei dos reis, aleluia, o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba, e humilha os que andam na soberba. Tá vendo como que Deus faz? Às vezes a gente fala assim, Senhor, esse aqui não tem jeito, o coração desse homem não tem jeito, Senhor, o coração dessa mulher não tem jeito, esse filho não tem jeito, essa causa não tem jeito, essa situação não tem jeito. Ei, ele era o rei, mas Deus permitiu acontecer, ele ficar igual um bicho, para parar de ser arrogante, para parar de ser soberbo, para dar glória ao Senhor. Deus permitiu. Deus não gosta de pessoas soberbas, arrogantes e prepotentes, que não dá glória para Deus, porque se Deus abençoou, foi Deus que deu. Se está trabalhando, é Deus que deu. Se está comendo, é Deus que está dando força, é Deus que está dando saúde para ir trabalhar, é Deus que abre a porta, é Deus que fecha a porta, é Deus que dá saúde, é Deus que tira a saúde, tudo vem de Deus. Nós temos que apenas adorar e glorificar o Senhor. Então, quando a gente fala assim, não, o coração daquele homem ali, ele não dá glória para Deus, ele não reconhece Deus, ele não ama Jesus. Olha o que Deus fez com o rei. E Deus mandou um vaso para falar com ele. Mesmo assim, ele não quis ouvir. Ele não ouviu e Deus falou assim, não quer ouvir? Então, peraí, então vai ficar igual bicho. O orvalho vai te alimentar. Tirou o entendimento dele até que ele reconhecesse. Então, se nós estamos orando por alguém, você fala, o coração é pedra, não aceita Jesus, não quer mudar, já falei, já cansei, continua adorando ao Senhor. Daniel saiu da posição dele porque o rei não deu ouvido para ele. Daniel parou de obedecer, de orar 3 vezes ao dia porque o rei, aleluias, não deu ouvido, que era para mudar, que o rei desprezou a palavra que saiu da boca de Daniel, um homem levantado pelo Senhor, um homem separado. Não, Daniel continuou
tendo a intimidade dele com Deus. Deixou o rei para Deus tratar. E é assim que nós temos que ser. Continua fazendo o que Deus te chamou para fazer. Se é um intercessor dentro da sua casa, continua sendo intercessor. E deixa que Deus trata com esses aí. Esses que não quer se posicionar, esses que não quer orar, esses que não quer mudar, que não dá glória para Deus, que estão tudo de nariz empinadinho, né? Deixa na mão do Senhor, que é o Senhor que vai colocar cada coisa no seu lugar. Deus tem a maneira de trabalhar. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versos 17, olha o que o Senhor fala aqui, igreja. Apocalipse, capítulo 3, versos 17 em diante. Como diz, tem gente que fala assim, né? Tem gente que não reconhece Deus, né? Acha que tudo vem dele, né? Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, porque tá tudo indo bem. Nada eu tenho falta, eu não preciso de Deus, não. Né? Você conhece gente assim? E não sabes, aleluias, que és um desgraçado, miserável, pobre, segue nu. Olha como que o Senhor fala para nós, quando a gente não quer dar glória para Ele. Quando tem gente exibida, é um desgraçado, miserável, segue nu. Só porque acha que tem dinheiro, só porque acha que tem uma posição melhor do que o outro, pode humilhar. Só porque acha que está ganhando, pode fazer o que quer? Pode não. Pode não. Daniel foi lá avisar e não quis dar ouvido, não. O Senhor está falando, segue nu. Aconselho-te que de mim compras ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, ou seja, vamos fazer sacrifício com o Senhor, vamos buscar as coisas do alto, vamos lavar as vestes, vamos santificar, Senhor, ninguém vai ver Senhor não, aleluia, para que de vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Tá cego, a pessoa tá fazendo isso, se achando soberba, altiva, arrogante, tá se achando, igreja. Confia no Senhor, entrega essa pessoa na mão do Senhor, continua orando e obedecendo, igual Daniel. Deixa que Deus trabalhe. Quem tá com o rei na barriga, né? Para que vejas, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus falando, eu tô batendo. Se abrir, eu entro, eu sou educado. Eu não sou igual o ladrão que veio para matar, roubar e destruir, entra por qualquer brecha. Não, eu bato. Eu só entro se abrir. Jesus não é mal educado, não. É por isso que a gente não pode forçar as pessoas a aceitar Jesus, não. Porque Jesus nunca forçou ninguém. Não é por força, é pelo Espírito Santo. A gente ora, quando Deus dá a oportunidade, a gente fala do amor dele. Mas não força, não. Intercede, né? Só intercede. Aleluias. E quando Deus permitir falar a palavra da verdade, fale, pregue. Em todo o tempo o Senhor fala, né? Entrarei em tua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, ô glória. Assim como eu verei e me assentarei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, a mensagem do Senhor para nós. Lá no Evangelho de Mateus, por isso que a gente não pode se achar, né, igreja? Nós não podemos. Evangelho de Mateus, capítulo 26, aleluia, capítulo 19, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 26 em diante. Às vezes a gente fala, né? Senhor, eu tô orando e não muda. Senhor, eu tô orando para essa pessoa, não quer mudar. Senhor, eu vou desistir. Senhor, esse coração não muda. Senhor, esse filho não muda. Senhor, essa pessoa não muda. O rei queria mudar? O rei queria mudar? Não. Às vezes a gente fala assim, para nós é impossível isso aqui. Olha o que o Senhor Jesus fala. E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém? Para Deus, Nabucodonosor, um rei que se achava, Deus fez ele adorar o Rei dos Reis. Amém? Um rei altivo, um rei soberbo. Deus permitiu acontecer tudo aquilo para ele dar glória ao único Deus, ao Deus Todo-Poderoso. E ele fez, e ele deu glória, ele reconheceu. Então, igreja, para Deus não existe nada impossível. No livro de Ezequiel, para nós finalizarmos, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz bem assim: e vos darei um coração novo. Deus deu um coração novo para o rei Nabucodonosor. O que é isso que você está pedindo no coração do seu marido?
coração da sua esposa, coração de um filho, que às vezes nós falamos é de pedra. Ei, ó o que o Senhor está falando, ó. E porarei dentre vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra. Deus tira, igreja, o coração de pedra. Aleluia, da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis dos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e observareis. Então, para Deus não existe nada impossível, tudo é possível para o nosso Senhor. Continue orando. Continue anunciando, continue fazendo as campanhas, continue adorando, que assim como Deus tocou na vida de Nabucodonosor e mudou e transformou, Deus também toca nesse seu ente querido, amém? Confia em Deus, confia no Senhor. Para o nosso Deus não tem nada impossível, nada, nada, nada. Ele faz, ele só vai deixando, né? Ele vai deixando a pessoa, vai se achando, mas quando ele quer, ele vai lá e faz igual fez com Nabucodonosor, tá bom? E que a gente venha aprender, né? Porque tá escrito aqui é pra gente observar. Ou a gente aprende com os erros dos outros ou com os nossos, né? Nabucodonosor, ele ficou soberbo. Ontem uma irmãzinha falou, ó, não muda não. E é assim que a gente tem que ser, igreja. A gente não pode deixar soberba. Às vezes Deus começa a abençoar num servicinho, ou começa a abençoar, né? Em alguma área da vida, começa a ficar soberbo, se achar mais do que os outros. Aí Deus vai lá e corrige, porque Deus não quer perder essa pessoa. Deus corrige. Então não permita soberba. Aleluia. Nunca faça. Daniel foi lá dar um recado, ele não quis ouvir. Aleluia. Então a gente tem que dar ouvido aos homens e mulheres de Deus que estão nos ensinando, que traz a resposta. Não toca nos ungidos do Senhor. Aleluia. Não toca. Daniel era um ungido de Deus. Amém? Ele foi lá falar a palavra, ele não teve medo. Então que nós venhamos aprender, né? Todas essas lições que o Senhor colocou no nosso coração nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus nos ensine, aleluia, a ser humildes, aleluia, humildes na presença dEle. Nunca tocar na glória do Senhor, jamais tocarmos na glória do Senhor. Quando o Senhor usa, quando o Senhor nos capacita, quando o Senhor abre portas, quando o Senhor prospera, quando o Senhor cura, quando o Senhor, aleluia, libera uma palavra, né, para nós entregarmos, quando o Senhor nos usa para cura, com os dons, quando o Senhor nos usa para falar do amor dele para uma pessoa, nunca toca na glória. Nós só somos um vaso, tá bom? Não toque na glória do Senhor, jamais, não toque. A glória é do Senhor, tá bom, igreja? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor, tenham todos uma ótima noite, um sono reparador, um sono do justo para todos nós, e assim quando o Senhor permitir,